Olá a todos, meu nome é Sidney Matana Júnior, sou arquiteto urbanista, mestrando em Engenharia Civil e Ambiental pela UPF e vou apresentar a vocês a qualificação da paisagem urbana, os espaços verdes e o uso dos parklets. Trabalho também feito em parceria com a professora Miriam Karasek e o professor Juan Mascaró. Durante o processo de urbanização das cidades brasileiras, a verticalização e o adensamento urbano produziram poucos espaços destinados ao lazer e à preservação dos recursos naturais. Os espaços verdes ficaram isolados, desconectados e delimitados pelas vias de circulação, em geral, com pouca arborização e pouco espaço para os pedestres. Esta descontinuidade ou ausência dos espaços verdes produz impactos no ambiente urbano, tais como a alteração dos ventos, concentração de partículas, elevação de temperaturas, impermeabilização do solo, redução das áreas sombreadas e alteração da qualidade do ar. Grandes espaços verdes desconectados também dificultam a produção de espaços qualificados para pedestres e ciclistas. Conforme Asher, o novo urbanismo deve criar espaços multissensoriais de usos múltiplos, com atividades ocorrendo de forma simultânea e de maneira correlata, em contraste com o urbanismo moderno, em que as atividades eram claramente segregadas, definidas, separadas. Desse modo, essa abordagem do novo urbanismo pretende trazer a qualidade dos espaços internos das edificações para os espaços externos, públicos, criando áreas inclusivas, qualificadas e atraentes aos usuários. Nesse sentido, parques, praças e ruas necessitam ser projetados como espaços sociais, como elementos de inclusão, de lazer e de cultura. Conforme Eckert, os espaços verdes melhoram a ambiência urbana, através da redução das temperaturas, da regulação da umidade do ar e também no aspecto do embelezamento da paisagem. Cortez, Moura e Machado comentam que a conexão entre as praças e os parques, através dos corredores verdes, contribuem para a criação de uma cidade com resiliência, além de mitigarem os impactos decorrentes do crescimento urbano. Na imagem, nós vemos um exemplo de um corredor urbano em Cali, na Colômbia. Então, um projeto de um corredor verde urbano estruturado. E os parklets têm se constituído uma abordagem para a qualificação desses espaços urbanos, sendo áreas contíguas aos passeios, com estruturas que podem ser transitórias para lazer, em locais que anteriormente eram ocupados por uma vaga de veículo. E o termo parklet tem origem em São Francisco, nos Estados Unidos, onde as vagas de veículos tornaram-se mini-parques de maneira transitória, ainda em 2005. E no Brasil, o uso dos parklets ele ocorre a partir de 2012. Em 2013, há um festival liderado por arquitetos e designers e ONGs, promovendo a instalação de mais parklets. Então, o objetivo do trabalho é formular e apresentar uma proposta de corredor verde através do uso dos parklets, como uma estratégia de desenvolvimento sustentável e infraestrutura verde, conectando espaços em ambientes urbanos em uma cidade de médio porte. Então, a caracterização da área de estudo: o município de Passo Fundo ele está localizado no norte do Rio Grande do Sul, é a maior cidade da região norte, com uma população estimada de 203.275 habitantes, conforme o IBGE. A origem do município está relacionada ao movimento do tropeirismo, que é um processo histórico que estabeleceu rotas comerciais entre os estados do Sul e o estado de São Paulo. Então, assentamentos foram estabelecidos ao longo da rota e Passo Fundo foi um acampamento de tropas e começou a se desenvolver como um núcleo urbano a partir de 1850, através de atividades extrativistas de erva mate. A emancipação ocorreu em 1857. A Avenida Brasil, o antigo caminho das tropas, constitui-se o eixo estruturador da malha urbana e é o principal corredor verde da cidade. Possui largos canteiros e arborização e também ciclovias mais recentemente. À direita, na parte superior, nós temos uma imagem de satélite da área urbana de Passo Fundo, demarcando a Avenida Brasil, que estrutura a malha urbana, e abaixo temos uma foto aérea da Avenida Brasil a partir do centro,
então evidenciando essa característica de corredor verde. Então, quanto à metodologia, foram selecionados trechos para análise, levando em consideração a locação dos espaços verdes estruturados, em geral praças e também parques, na área central. Na figura abaixo, então, nós identificamos as praças Toqueto, Tamandaré, Antonino Xavier, Floriano Peixoto, Capitão Jovino, e o Parque Banhado da Vergueiro e o Parque da Gare. Na análise, então, ficou clara, né, uma desconexão entre os espaços verdes que prejudica a sensação de uma infraestrutura verde contínua e limita os impactos positivos ao entorno dessas áreas verdes. Então, a primeira etapa realizada tratou das possibilidades de integração dos espaços verdes, bem como os benefícios à qualidade de vida urbana. Também cabe salientar que o município de Passo Fundo já tem uma regulamentação para o uso dos parklets, através de uma lei de 2017, e ela trata de incentivos para pessoas físicas e jurídicas atuarem como mantenedores desses espaços, permitindo, por exemplo, a exploração das suas marcas como uma contrapartida. Então, nesse contexto, foi elaborada uma proposta de implantação de corredores verdes, através da utilização dos parklets como conectores das praças e parques na área central, a partir de estudos de caso e dos levantamentos realizados em loco. Além da análise desses locais propostos para implantação, um modelo de parklet foi desenvolvido, voltado para questões de sustentabilidade e oferta de serviços aos pedestres. O levantamento realizado demonstrou que as vias possuem taxas de arborização variáveis, sendo que a área central é a mais restrita. O espaço geométrico, né, permite perceber os princípios ordenadores do espaço urbano e seus impactos na estrutura, as edificações, o sistema viário e os espaços verdes públicos. Os parklets podem contribuir, então, para permear a malha urbana com mais espaços verdes, além de representar uma apropriação do espaço público pelos usuários, em detrimento aos veículos. E o caráter efêmero também agrega versatilidade aos parklets, pela alteração de usos e locais conforme as necessidades, podendo criar novos pontos de interesse e induzindo a circulação dos pedestres, através de áreas de descanso, de serviços e de lazer. Então, foram selecionados trechos com a possibilidade de estruturação de corredores verdes, de maneira a interligar parques e praças, bem como conectar essas áreas à Avenida Brasil, que já é o principal corredor verde estruturado. Então, no mapa ao lado, nós temos os três trechos delimitados, na rua Paissandu, na rua Teixeira Soares e na rua Bento Gonçalves, que interligariam as praças e parques, a Avenida Brasil, e também constituiriam um corredor entre elas. A Praça Capitão Jovino, em função de questões de topografia, foi descartada para a implantação do corredor verde dos parklets, mas poderia ser considerada numa análise para a Avenida Presidente Vargas, que liga ao bairro São Cristóvão, para um segundo estudo. Então, dentro de cada trecho, analisamos alguns requisitos, como a inclinação das vias e a ausência de vegetação, como uma premissa básica para a instalação do parklet. Então, agora, nesse segundo mapa, nós temos os locais propostos para a implantação de parklets, para estruturar esses corredores verdes e induzir a circulação dos pedestres, ligando aos parques e praças. E então a proposta de parklet, né, utilizaria um container como estrutura, que pode ser reaproveitado, além de solucionar questões estruturais, agilizando processos como a montagem, transporte, e possui dimensões adequadas a 2 vagas de veículos. Além disso, a estrutura proposta para ser utilizada como um espaço também para artistas locais divulgarem seus trabalhos. E ele foi projetado com uma cobertura de telhado verde, um abrigo para os dias de chuva e sol intenso, né, considerando o clima de Passo Fundo. E, além disso, colaboraria com o microclima e a coleta de águas pluviais, que irrigaria as próprias floreiras utilizadas no parklet, que teriam espécies com pouca rega e baixa manutenção.
O parklet também foi pensado com estrutura para bicicletário, alguns bancos de descanso com tomadas e pontos de Wi-Fi, né? Pensando na questão de celulares e toda a conectividade que nós temos hoje. Também teria um painel fotovoltaico para a geração de energia para o próprio parklet. E também foi pensado um painel informativo que pode tratar tanto de rotas de ônibus, pontos turísticos e informações gerais do município, para que os usuários também tenham essa conectividade dentro desse contexto do novo urbanismo. Então, a partir desse parklet proposto, né, eles poderão ser estruturados corredores verdes, interligando praças e parques, e também a ciclovia, que também já existe na Avenida Brasil, criando uma rede de infraestrutura verde na área central de Passo Fundo. Ao conectar essas áreas de uma maneira estruturada, e a distribuição equilibrada de áreas verdes proporcionará condições para o desenvolvimento das atividades de lazer, recreação e a prática desportiva, além de valorizar o caráter social e cultural desses espaços. Então, por fim, o tema da infraestrutura urbana ele é complexo, por abordar diversos enfoques para o desenvolvimento sustentável das cidades e o planejamento urbano de uma maneira eficaz. Os corredores verdes urbanos conformam-se como estratégias para a conexão dos fragmentos urbanos, complementando a infraestrutura imobiliária, trazendo benefícios para os usuários e também para a ambiência urbana. O uso dos parklets pode contribuir como uma etapa inicial para estruturar esses espaços, trazendo benefícios ambientais e também valorizando o espaço urbano. A flexibilidade e avaliação em diferentes espaços dos parklets também pode ajudar a verificar a apropriação dos usuários sobre os espaços. E, por fim, essa apropriação de espaços verdes pelos usuários, ela também tem um caráter de promover a consciência ecológica, o lazer e a cultura, e configurar novas estratégias para a regeneração do espaço urbano. No caso de Passo Fundo, os principais espaços da área central estão desconectados, apesar da Avenida Brasil se constituir um grande corredor verde. Então, parte das praças e parques não estão interligados diretamente a esse eixo estruturador. Portanto, a criação de espaços verdes que os conectem, praças entre si ou interligados à avenida, vão ajudar a consolidar os corredores verdes e, por consequência, qualificar o espaço urbano. Muito obrigado a todos. Seguem nossos contatos e as referências do trabalho. Obrigado.